tá tudo dando muito errado. Apesar da vitória de ontem, eu vou comentar um pouquinho sobre o Fluminense e Macaé, porque faz sentido dentro desses giros de notícias. Porque tem notícias sobre William Bigode, tá ficando mais longe, David Duarte mais longe. E as contratações, hein? Eduardo Duran envolvido em negociação. Como é que é essa história? Vambora para os giros de notícias que a gente conversa sobre isso neste dia de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. É claro, você sabe que tem o nosso patrocinador, um XBet, que o link tá na descrição. Você clica e faz um depósito. Só avisando, não vai ter como fazer tricolômetro, né? Aquele concurso que eu fazia com a galera e tal, de perguntas e respostas pra saber quem que leva a camisa oficial do Fluminense. Porém, todo mundo que mandou já o seu comprovante vai ter um sorteio e amanhã eu vou fazer esse sorteio. Amanhã, hoje é quarta-feira, isso, amanhã na quinta-feira eu vou fazer esse sorteio aqui no Raiz Tricolor pra ganhar uma camisa oficial. Quer participar? Dá pra participar até hoje, ainda na quarta-feira. Depois a gente vai ter outro, mas dá pra participar até hoje. Clica no link que tá na descrição. Sem sacanagem, com um clique você faz o cadastro e com um clique você faz o depósito, porque dá pra fazer um depósito lá por Pix. Manda o print do depósito feito lá pro e-mail do Raiz Tricolor, raiztricolorfluminense@gmail.com, e você já está concorrendo a uma camisa do Fluminense pra amanhã. Depósito de qualquer valor, vale R$1 ou R$50, é o mesmo valor, tá valendo. Beleza? Amanhã a gente sorteia. Vamos embora para as notícias. Bem, vamos lá. Primeira notícia, sempre do mais rápido pro mais difícil, né? Hoje as notícias, na verdade, são tudo meio que um conjunto. Eu fico tranquilo de que o Fluminense ganhou ontem por 4-0, a gente tá um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais feliz, etc. Porém, a gente volta a falar de contratações e de Libertadores. Faltando 11 dias, né? Na verdade, o dia hoje já tá acabando o horário útil, então faltando 10 dias para acabar a inscrição para a fase de grupos da Libertadores. As inscrições acabam sexta-feira que vem. O Fluminense ainda não realizou contratações depois do início da temporada. Rafael Ribeiro foi contratado em novembro, Samuel Xavier no final de fevereiro, a gente já sabia disso, no início de fevereiro a gente já sabia, no final a gente confirmou, e o outro, que foi o Wellington, foi no dia 1º de março, eu acho que ele já estava muito certo para anunciar. Então assim, o Fluminense só fez essas 3 contratações, sendo que das 3, apenas uma, ficou bom isso aqui, né? Apenas uma ainda não fez algo negativo. Eu não tenho achado o Wellington bem diferente do que ele estava no Atlético Paranaense, e Rafael Ribeiro nem se fala. Samuel Xavier não jogou ainda, mas me parece ser uma boa contratação. O Fluminense não se reforçou, e dentro do mercado, agora vamos para as notícias. Primeiro, sobre David Duarte, zagueiro do Goiás, que numa entrevista ao portal Netflu, o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, né, o Edminho Pinheiro, botou a boca no trombone, falou e tal, e eu deixei um tempo, até porque isso aconteceu no dia do jogo, deixei um tempo para poder falar aqui. Vamos lá, qual que foi o caso? O Edminho Pinheiro falou o seguinte, cadê ele? Aqui, ó. Ele disse que, primeiro, o David Duarte não tá à venda, que eles contam com o David Duarte pro campeonato da Série B. Ele é o principal jogador e a gente só vende se não tiver outras condições. Mas para isso tem que pagar aquilo que o Goiás quer. Aí, ok. No final das contas, ele disse que, né, ali no final, cadê? Eu nunca conversei com ninguém do Fluminense. Se a proposta do Fluminense for só essa, o David pode jogar no Fluminense a partir de janeiro de 2022. Desse ano, não. O Goiás tem recebido muitas consultas, mas nenhuma proposta oficial além da que foi feita pelo intermédio de Eduardo Duran. Ou seja, ele basicamente afirmou que só falou com o Eduardo Duran, que chegou lá com uma procuração do Fluminense. E todo mundo ficou muito assustado com isso. Assim, isso é uma prática bem comum, né? Ter o intermediário na negociação e tal, principalmente quando em negociações internacionais, por exemplo, isso sempre acontece, né? De você ter um intermediário. Com o Goiás, eu fiquei assim, putz, realmente não é tão comum assim. O Fluminense poderia pegar um voo ali em Goiás, uma ligação, um WhatsApp, para pelo menos negociar. Bem, daí que o portal Netflu também fez uma entrevista com o Eduardo Duran. Na verdade, até pela entrevista aqui que foi feito, pelo que foi falado, né, na entrevista, o Duran ligou até pro Paulo Brito, né, que foi o repórter,
para poder esclarecer o outro lado da história. O Eduardo Duran, basicamente, ele fala muita coisa, etc, mas eu vou fechar aqui em um pedaço, tá? No caso específico do David Duarte, este intermediário tem que estar credenciado por alguém. Uma transferência no futebol tem 3 pontas, um clube, o outro clube e o jogador. Eu estava credenciado por 2 partes, pelo jogador e pelo Goiás, porque eu tenho o contrato exclusivo de venda de David Duarte há mais ou menos 3 anos. Esse contrato tem validade enquanto o David tiver relação com o Goiás. O Fluminense não me mandatou para nada. Apenas o Fluminense precisa de um zagueiro, 1 ou 2, e eu tenho o meu cliente que é o David Duarte. Basicamente o que ele fala é o seguinte, que o Goiás e com o David só podem ter negociações, o jogador David Duarte, através de Eduardo Duran. É isso. O Goiás concedeu isso a ele. O vice-presidente do Goiás falou um negócio desse aqui, ó. Ele até complementa depois. Quem me mandatou foi David Duarte, principalmente que me entregou a gestão da sua carreira. Eu tenho mandato com validade jurídica onde o Goiás me concede com exclusividade o direito da intermediação de uma negociação com o David Duarte. Ou seja, não é o Fluminense que nesse caso tá fazendo... É óbvio, o Fluminense tá fazendo negócio porque tá querendo um jogador que é de Eduardo Duran. Só que esse intermédio foi o Goiás, que colocou que se o Cruzeiro, o Goiás, o Cruzeiro, o Avaí, o Santos, o Paris Saint-Germain, qualquer time que tentar tirar David Duarte do Goiás, tem que passar por Eduardo Duran. Por isso o intermédio do negócio. Enfim, depois dessa confusão toda, no fim das contas, o que aconteceu? A gente vê que David Duarte vai ficando mais longe do Fluminense. O Goiás já está envolvido na confusão, não quer aceitar a proposta e está disposto a perder o jogador de graça no final do ano para utilizá-lo na Série B. É mais um que fica longe da situação. E bem, as questões com o Eduardo Duran não acabaram. Isso porque o jogador também, o jogador William Bigode também é empresariado pelo Duran. E numa entrevista ao Netflu, ele falou o seguinte, vou ler exatamente o que ele falou, ok? O Palmeiras tem 2 finais essa semana. A concentração do Palmeiras é nessas 2 possibilidades de título. Passado isso, o clube vai fazer um planejamento mais profundo na temporada e aí as chances podem crescer ou não. Neste momento, há uma chance remota de ele ir para o Fluminense. Por quê? Para o Fluminense não vai interessar, isso foi o que disse o Eduardo Duran, que agora sou eu que estou dizendo, ter o William Bigode e não poder jogar com ele na fase de grupos. Se ficar muito em cima, o Fluminense não tem por que trazer o Bigode. Nesse momento, ele está querendo dizer no dia 7 de abril, né? Essa entrevista foi publicada hoje, dia 7 de abril. Há uma chance remota dele ir para o Fluminense. Nesse momento, há uma chance remota. Pode ser que tudo mude. A gente viu casos como o de David Duarte, que estava tudo certo, o de Matheus Babi também e reviravoltas. Vamos esperar sobre o William Bigode ainda, mas quanto tempo a gente vai esperar? Aí é o outro ponto desse vídeo, que é até por isso que a foto do Mário Bittencourt tá na thumb também. Quanto tempo a gente espera? Vai chegar algum reforço? Eu acho que eu fico muito mais tranquilo para falar disso após uma vitória por 4-0, com um reserva, né, que não era contado tanto de ser utilizado como um dos principais jogadores no ano, ter jogado, pra mim, ter sido melhor em campo, que foi Kaique. A gente ter visto Fred fazendo gol, ter visto Nenê sendo importante, até Ganso entrando no segundo tempo fazendo gol também. Ou seja, me sinto mais à vontade pra poder falar sobre reforços assim, com um clima legal, depois de um 4-0. Mas o Fluminense precisa se reforçar. Kaique, a gente tem certeza da bola, agora a gente tem, já viu no profissional. É no Carioca? É, no Carioqueta, mas ok. Já viu no profissional um moleque de 17 anos fazendo o que tá fazendo. A gente tem certeza da bola dele. A gente não tem certeza da temporada dele, da oscilação. A gente viu o início monstruoso que João Pedro teve em 2-3 meses e depois uma queda acentuadíssima. Se a gente falasse da venda de João Pedro em junho de 2019, a gente tava putaço, querendo ganhar muito mais dinheiro. Eu lembro porque eu fiz vídeo disso, acho que em julho, se eu não me engano. Falando que vendemos por pouco, etc. Quando a gente fala da venda de João Pedro em novembro, a gente fala, vai logo, eu não aguento mais você aqui. Até que foi boa. Então assim, tem oscilação os garotos. Então a gente não pode botar esse peso nos ombros de Kaique. A gente precisa de contratações, os reservas são Caio Paulista e Luca.
Não são jogadores que a gente confia de jogar uma Libertadores. Não são Júnior Dutra, Felipe Cardoso. Isso realmente são jogadores que praticamente não são jogadores, são muito fracos. Luca e Caio Paulista, por exemplo, que eu citei, são só jogadores ruins. Mas pelo menos são jogadores de futebol, né? Conseguem fazer alguma coisa. Mas não é com isso que eu quero ir pra Libertadores. William Bigode, Matheus Babi, David Braz e David Duarte. Com um acréscimo ali de Jean-Pierre, né, que não era uma intenção do Fluminense, algo primordial. Mas vamos colocar dos 4 que o Fluminense diz que precisa, né? 2 zagueiros, um atacante e um centroavante. Dos 4, um já deu pra trás, David Duarte. William Bigode, além disso, você abre o Portal UOL e tem uma notícia do Bruno Andrade falando que o Atlético Mineiro foi de butuca em cima de William Bigode e o Palmeiras não ficou muito feliz de reforçar um time que vai ser rival na temporada. E aí é aquele negócio, né? E aí? O Fluminense tem cacife pra ser o rival na temporada do Palmeiras, pro Palmeiras não emprestar e etc. Isso complica o negócio também. O William Bigode também já tá ficando complicado. Jean-Pierre já era um negócio mais complicado, não é tanto o desejo, a necessidade no Fluminense. Sobram as outras 2 necessidades. Um zagueiro e um centroavante. Matheus Babi, o negócio já acabou. O Fluminense não tá mais no negócio. Já aparentemente tá indo pro Atlético Paranaense. Sobra David Braz. Das 5 contratações, a que menos animou o torcedor, sem dúvida. O Fluminense precisa agir muito rápido no mercado. Não dá mais tempo pro Fluminense. Isso eu acho um ponto a frisar pra encerrar o vídeo. Nesse momento, seja lá o que acontecer, ok? Independente do que acontecer. Nesse momento, se o Fluminense fizer uma contratação muito boa e ela não der certo, tem influência já da demora. Eu venho falando durante um bom tempo, segurando, falando, cara, não tem demora, o mercado tá difícil. Agora não tem. Faltam 10 dias. Faltam 15 pra gente jogar a Libertadores, né? 13, na verdade. Pode ser dia 20 ou dia 21, 22. 13 dias. Faltam 2 jogos. Vou deixar mais claro assim, faltam 2 jogos pra gente jogar a Libertadores. É esse domingo agora, no outro domingo contra o Botafogo, esse agora Nova Iguaçu, depois Botafogo e depois a última rodada. Mesmo que um jogador seja anunciado hoje, treine amanhã e jogue domingo, ele só vai ter uma semana e pouquinho de treino com o time até a estreia da Libertadores. Já afetou o planejamento. A gente vai jogar a fase de grupos com a Libertadores com esse time aí. É com esse time que tá aí. Eu espero que Roger acerte o mais rápido possível, porque não me parece que contratações vão chegar pra resolver. Talvez chegue David Braz, né? O Grêmio ia jogar nessa semana, vai jogar na sexta, tava precisando. Mas tá todo mundo precisando tanto, menos o Fluminense, né? De qualquer forma, o planejamento já foi afetado. Saudações tricolores, até a próxima, valeu.